Muito bem, já nos cumprimentamos nos bastidores, mas vamos estender agora o nosso abraço, né? Olá, meus caros amigos, bom dia. Que a paz de Deus envolva a todos e que possamos sentir a presença, captar a presença da espiritualidade, esses devotados amigos que nos acompanham e nos inspiram a mensagem renovadora de Jesus, anotada lá nos evangelhos por Mateus, Marcos, Lucas e João, assim como a doce mensagem do Espiritismo, o Consolador por excelência, aquele que nos faz recordar os ensinos do Mestre na pureza do seu nascimento, na pureza, na pulcridade do seu surgimento, né? Gratidão e o meu abraço a todos os amigos dos domingos que nos seguem neste horário, no canal do YouTube, né? Participando das lives do Centro Espírita Caminho da Luz de Botucatu. E aqueles que nos darão o prazer de nos acompanhar e nos assistir posteriormente. Sejam todos bem-vindos e recebam o meu abraço. Muito bem, né, minha gente? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. E fazemos referência ao 10º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E esse capítulo é inserido neste livro, né? Um livro de cabeceira de todos nós, de todos os momentos, né? Trata da felicidade que está reservada na vida espiritual àqueles que já conseguiram ser misericordiosos, aqueles que demonstram misericórdia, que são compassivos, bondosos e mais ainda, indulgentes, benévolos, ainda aqui neste mundo de relações. E dentre os seus ensinamentos encontramos referências marcantes, salutares a respeito do perdão. E abrindo um parênteses aqui aos meus amigos, eu, quando preparo os textos, eu me habituei a estudar em voz alta. E aí a esposa chega e diz: Eduardo, mais uma vez perdão? É, dizem que quando a gente não aprende a lição tem que ser repetida. Então, esse capítulo ele traz essa referência do perdão, porque o misericordioso é aquela pessoa que já possui a capacidade de perdoar. Ela é uma criatura que exercita a compaixão em todos os momentos. Podemos, então, entender que a misericórdia é o sentimento de caridade por excelência, despertado em nós pelas vicissitudes dos nossos semelhantes. É o sentimento de piedade, é a sensibilidade que nos coloca ao lado dos aflitos, participando de suas dores. É aquilo que nós falamos aí nos bastidores, a empatia, gente. E observem o que diz o espírito Bezerra de Menezes a esse respeito. O tempo urge. Se não podes amar, perdoe. Se for difícil perdoar, desculpe. É, o ato de desculpar já é um grande passo para sensibilizar o coração e chegarmos ao perdão, que a gente considera o ápice do amor. Muito bem. Então, a nossa parte hoje, nesse capítulo, é o item 5, reconciliar-se com os adversários. E antes de entrar, propriamente dito, no, nessa parábola, né? Eu me recordo de uma fala do benfeitor espiritual milanês,
pela psicografia do também mineiro João Nunes Maia, se referindo às pessoas que divulgam mensagens, aqueles que falam, aqueles que fazem palestras, discursos, né? Assim que eu estou entendendo. Ele diz: é bom e muito bom que o coração ajude a palavra, inspirando-a na sua grande missão de falar construindo e construir falando certo. E ele continua: e o modelo para todos nós é Jesus. Com ele, a palavra atingiu o cimo da evolução, coroando com a mais alta condecoração espiritual o Verbo, ao falar como o fez, quando sua estada junto a nós, da mais elevada virtude vivenciada nos caminhos da terra, o amor. Eu achei maravilhoso essa prosa de Miramês. Mas vamos ao texto. Diz assim, Jesus: reconcilia-te o mais depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao ministro da justiça, e te encerrem na prisão. Eu vos digo, em verdade, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. E como deparamos sempre, né? Um texto repleto de ensinamentos, de metáforas, um texto luz para a nossa jornada. E, e estudando Kardec, né? As diversas citações, lá a gente aprendeu que ele debruçava e esquadrinhava para depois publicar para nós. E eu vou dar o termo tupiniquim. Eu vou dissecá-lo, ou melhor, eu vou esmiuçá-lo para que a gente possa entender melhor o espírito da letra. Eu vou pensar ali nessa parábola, nesse conceito parabólico do mestre, algumas palavras e passar para vocês aquilo que eu consegui entender. Reconcilia-te. O que se entende por reconciliar? E eu sempre busco o pai Aurélio, né? Esse pai Aurélio é genial. E ele responde que é instaurar a paz, ficar em harmonia, harmonizar-se, restabelecer as boas relações com quem se estava brigado. Olha que coisa maravilhosa. E eu digo, muito bem, Aurélio, tudo tem a sua lógica, mas me atrevo a acrescentar à sua colocação essas palavras, quando ele diz assim: restabelecer as boas relações com quem se estava brigado, com vistas a solucionar e eliminar problemas e situações aflitivas no futuro. Isso é reconciliar. E seguindo, o mais depressa enquanto estás com o adversário a caminho. Amigos, podemos imaginar o carinho no tom das palavras de Jesus nos orientando. Filhos do meu coração, é com urgência, sem perda de tempo, que devem resolver este impasse, porque de repente perde o contato físico e a possibilidade das pazes. Digo, perder o contato físico, mas não perdemos o contato espiritual, porque sentimentos e pensamentos são energias que obedecem aos nossos comandos e nos acompanham. Poderemos nos encontrar separados a muitas distâncias,
encarnados ou desencarnados, e permutar os fluidos correspondentes à nossa emanação mental, amando ou odiando. E Kardec dá outro enfoque aos seus comentários sobre o texto em questão, quando diz assim, afirmando que a morte não nos separa dos amigos, como não nos livra dos inimigos, e assegura. Os espíritos vingativos perseguem com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso o provérbio que diz, morto o animal, extinto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. Genial. Genial esse nosso mestre de Lyon. Porque o animal, por exemplo, a serpente, pelo menos aquela, não vai picar mais ninguém. Mas com o ser humano é diferente. Porque ele carrega no bojo perispiritual o seu patrimônio moral, né? E o espírito mau espera que aquele a quem odeia esteja preso ao corpo e menos livre para o atormentar mais facilmente. Isso é conhecido na doutrina, né, como obsessão. E Jesus, sabendo dessa consequência funesta, obsessão, há mais de 2000 anos já nos ademoestou carinhosamente dizendo: reconcilia-te com o mais depressa com teu adversário enquanto estás com ele no caminho. Faça as pazes. Perdoe enquanto divide com ele o mesmo momento físico. Porque pode ocorrer o desencarne sem a reconciliação. E aí seremos colhidos pelas malhas doridas da obsessão. E tudo aconteceu de que maneira? Através do orgulho, do egoísmo e do amor próprio ferido, que, exacerbados, nos impediram da reconciliação. Ele que venha. Eu não vou perdoar, eu não vou buscar. Muito bem. O outro vocábulo aqui é adversários. Poderá ser muito ampla a nossa interpretação, a minha, de vocês, mas vamos nos ater àquela que se refere aos nossos irmãos de caminhada, que por quaisquer motivos nos desentendemos. E aí falou mais forte em nosso ritmo, né? O orgulho, o egoísmo, a maldade, a vingança, o amor próprio. E eu vou repetir muito esse patrimônio moral aqui, viu? E aí a gente nos tornamos antagônicos. Poderíamos estar unidos com os laços do amor, mas aí a gente é jungidos, envolvidos, amarrados pelos nós dos rancores que nos prendem, né, a doloridos resgates. E o juiz? Quem é este personagem no texto de Jesus? Meus amigos, é interessante, né? Parece que flui na mente da gente e esses amigos bondosos iluminam para que a gente possa entender mais profundamente a mensagem consoladora de Jesus. E sabemos que o nosso livre-arbítrio é soberano, né? Às vezes a gente se depara com algumas situações que nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Só diz respeito a nós. É de nossa responsabilidade. Entretanto, a gente sabe que todas as decisões nossas, nós assumimos uma responsabilidade, sejam elas físicas, morais, e nessas condições, concluímos que o juiz do texto representa a nossa consciência.
porque nela está gravada a lei de Deus, servindo de parâmetro para as nossas decisões. Portanto, para nos livrarmos da austeridade, da severidade desse juiz, devemos resolver sem demora com aquela pessoa a pendência, a mágoa. Então, nos entregar ao juiz é quando não somos misericordiosos. E aí iremos sofrer o ônus por este menosprezo aos ditames divinos. Conforme estou agindo, é conforme estarei recebendo. Guardemos, então. Reconciliar com o adversário é fazer as pazes. Antes que nos entregue ao juiz, é dar-lhe o perdão, é ser misericordioso. E o ministro da Justiça, hein? Essa personalidade, quem será e qual a sua função nesse conceito da expressão metafórica de Jesus? Aqui, podemos entender que o ministro da Justiça são os nossos próprios atos, as nossas ações, que nos dirigem e nos remetem e nos colocam em lugares intimamente ligados ao teor moral de cada criatura. E se não forem atos de misericórdia, de amor, de perdão, ficaremos aprisionados em situações de sofrimento. E a doutrina espírita, nesse particular, comenta que ao desencarnar, o espírito será conduzido a regiões compatíveis com o seu patrimônio moral. Ele irá responder pelos seus próprios atos. O Hermínio C. de Miranda, gosto bastante desse companheiro no trato das explicações da mediunidade, desenvolvimento da mediunidade. No livro Diálogo com as Sombras, ele menciona ele faz uma citação lá importantíssima. Não há sofrimento inocente na justiça divina. Olha que maravilha. Ah, eu não mereço. Ah, Deus está me castigando. Aí a gente ouve o Hermínio dizer: não há sofrimento inocente na justiça divina. E aí a gente pode acrescentar: nem erro judiciário, nem bala perdida. É. Na justiça divina, ninguém paga a fatura que já foi resgatada. Não precisamos guardar aí, como a gente guardava, né, por 5 anos. E nem paga a de terceiros, a não ser no exercício da caridade, poderemos nos transformar no Cirineu da solidariedade e ajudar o semelhante a carregar a sua cruz. Meus amigos, a gente já ouviu e deveria correr de boca em boca. O amor cobre uma multidão de pecados e será perdoado quem muito amou. Não podemos conceber o amor sem perdão, nem o perdão sem o amor. Por isso, eu asseguro para todos nós que perdoar é um ato inteligente, pois nos livra das peias que nos escravizam, nos amarram aos nossos credores. E isso nos conduz ao evangelista João, no seu maravilhoso evangelho, onde o Divino Mestre assim se expressou: todo aquele que pratica o mal se torna escravo do mal. Aí eu coloquei assim: olha a petulância do seu Eduardo colocando palavras na boca de Jesus.
e eu vos concedo uma carta de alforria para promover a vossa liberdade. E a carta apresentada por Jesus é o seu evangelho, a boa nova, a boa notícia para a libertação de toda a humanidade. Muito bem. Vamos para mais uma pinçada. Não sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Antes de entrar no mérito da interpretação que nós conseguimos aqui, eu queria fazer uma referência no tempo que eu trabalhava no Cantídio. Começou o ônibus circular fazer o trajeto lá dentro. Entrava lá, parava lá em frente à administração. E os pacientes sempre livres lá, andando para lá e para cá. Tinha aquelas caixas de semelhante à boca de lobo, mas são aquelas caixas que os fios não eram externos, a fiação dos postes corria subterrâneo. E era um local que os pacientes descansavam, andavam, descansavam. E tinha um paciente chamado Antônio Visoni, ele estava sentado ali, e a hora que o ônibus passou, ele pulou na frente do ônibus. Nossa, foi um desastre mesmo. Viu? Ele foi para a Unesp com muitas fraturas, perfurações no pulmão. Mas, gente, ele voltou. Antônio Visoni voltou, teve alta, voltou, e o pessoal do Visoni falava Santo Visoni. Aí um dia sentado na hora do almoço com o Marcos, que é o filho do Gentil, que também trabalha no Cantídio, trabalha até hoje, não se aposentou ainda. Eu comentando com ele, Marcão, olha o Visoni. Oh, meu Deus do céu. Aí eu falei para ele, não sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ele venceu o desastre, se recuperou. Passado alguns meses, apareceu um câncer de reto. Foi o que levou ele. Um câncer de reto. Então, o que significa essa citação de Jesus, essa colocação? Não sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Meus amigos, a paternidade divina é amor. Deus é pai de amor. Ele não castiga, mas também não premia. E a gente sabe como que nós temos que alcançar os méritos. Não há benefício sem sacrifício para ninguém, é lei. E no dizer do profeta Ezequiel, ele diz assim, que Deus não deseja a morte do ímpio. Ele não quer a condenação do ingrato, do injusto, mas sim a sua regeneração, a sua salvação, a sua vida e a sua felicidade. Portanto, aquelas palavras do Mestre, não sairás dali, ele se reportava a resgates dolorosos, a difíceis prestações de contas e as consequências desastrosas de atos irrefletidos praticados pelos homens. Que conclusão tiramos, então? Que a partir do momento em que houvermos reparados todos os nossos equívocos, sairemos das situações que nos afligem, porque conseguimos resgatar o último ceitil. E para recordar e ainda reforçar esse amor de Deus por todos nós, eu me recordo de uma fala de Jesus no final da parábola da ovelha perdida, em que ele falou e ressoa, como diz os amigos, na acústica das nossas almas,
assim também não é da vontade do vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Este é o Deus que nos foi apresentado por Jesus no Novo Testamento. Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, mas, acima de tudo, Deus de justiça. Assim, voltamos a falar o quão é importante o ato de perdoar em nossa reconciliação. Agindo assim, em nossa vida material, proporcionaremos momentos de alegria, de paz e de saúde. E na vida espiritual, o sentimento de felicidade pelo dever cristão retamente cumprido. Porque às vezes a gente conversando nos atendimentos fraternos, a gente percebe o rancor, o ódio de determinadas pessoas, e a gente recomenda, porque nem o Cristo conseguiu convencer o povo, ele convidava, ele não abria a cabeça de ninguém para colocar os seus ensinamentos. Então a gente recomenda o perdão. E eu ouço assim: perdoar? Quem perdoa é Deus, quem perdoa é Jesus. Eu não vou perdoar. Então não dá nem para a gente continuar uma conversa quando a gente ouve isso, mas a gente tenta ainda, comendo pelas beiradas ali, ver se consegue sensibilizar, né? Mas, infelizmente, não é esse, né, o pensamento da grande maioria. E recordando mais uma vez Miramês, ele diz assim, ó: a força maior que a humanidade alimenta é o ódio, a ganância, a inveja, o orgulho e, acima de tudo, o egoísmo. As transações comerciais, Miramês dizendo ainda, estão na frente de todos os sentimentos altruísticos. E o Cristo foi esquecido na sua mais profunda esquemática de nivelar os homens como sendo irmãos, filhos de um mesmo Pai, e de empenhar com seus discípulos para pregar o Evangelho em todas as nações, a todas as criaturas. Pois as criaturas até dizem que perdoar é coisa de gente fraca, gente covarde, gente medrosa. Dizem até que a sabedoria popular menciona assim, que não devemos levar desaforos para casa. Aí todos nós aqui podemos questionar, né? Porque pela bênção de Deus e a oportunidade reencarnatória, hoje nós adentramos a doutrina espírita. Temos uma emoção muito grande em estudar Mateus, Marcos, Lucas e João e conhecer um pouquinho melhor, um pouquinho só de Jesus, né? Então, nós fazemos um questionamento: sabedoria ou ignorância popular? Será que quem perdoa demonstra fraqueza de caráter? Ah, meus irmãos, temos certeza que não. Aliás, essa certeza não é nossa, mas do Cristo, que nos recomendou e viveu o perdão incondicional, desde a manjedoura até o Gólgota, pois no auge do seu martírio foi capaz de pedir ao Pai que perdoasse os seus algozes. Aí então eu digo assim: não existe uma razão plausível para não se perdoar, mas existem muitas para se exercitar o perdão. Uma delas, queridos irmãos, encontra-se no fato de que todos nós somos ainda seres imperfeitos. Não há ninguém no atual estágio evolutivo da Terra que já atingiu a perfeição e, por isso, não estamos libertos do erro. O erro ainda faz parte das nossas vidas. E aí, se alguém nos ofende, vamos acreditar que ele não o fez por maldade, mas por ignorância. Ignorância no sentido de
ignorar, ainda não aprendeu a lição do respeito, da reconciliação, da renúncia, da fraternidade. Em suma, não aprendemos a lição do amor. E quando eu fiz referência àquela entidade que comunicou na nossa reunião mediúnica, dizendo que nós desenvolvêssemos aí a empatia, ele também fez uma outra recomendação, que no calor dos nossos atritos, a gente tivesse a coragem de dizer assim: ah, meu irmão, deixa para lá, vamos conversar diferente. Não, vamos deixar para lá o orgulho, a animosidade, a violência. Então, sendo assim, nós temos que aceitar as pessoas como elas são, com as suas virtudes e com os seus defeitos. Olha, vamos sair da ilusão de que os outros não devem errar, principalmente quando agem conosco. Pode errar com os outros, mas com a gente não. E aí, aceitando os nossos semelhantes como eles são, e também nos aceitando, nossos relacionamentos ficarão melhores. E vocês sabem por quê? Porque não haverá tanta cobrança. E eu aqui nem vou citar, porque eu também me enquadro nisso. Quantos exemplos que os próprios espíritas falam. Mas eu vou citar um que eu ouvi de um palestrante, sentado na plateia, ouvindo a exposição de um amigo, e do lado dele uma, uma cadeira vaga. Depois de ouvir certas colocações, ele, ele disse: que pena o meu amigo estar ausente hoje, porque isso caberia como uma luva para ele. É, a gente sempre pensa assim. Então, não vai haver tanta expectativa, tanta decepção, tanta surpresa. E quando eles, ou nós, incorrermos em erros, lembremos do Mestre Jesus, que perdoou a todos, exatamente porque aceitou a cada um de nós do jeitinho que nós somos. Do jeitinho. Se hoje vocês são teimosos, recalcitrantes, não me aceitam, a eternidade vos aguarda. A eternidade vos aguarda. Vocês me aceitarão. Um outro motivo inteligente para que possamos esquecer as ofensas está na constatação de que o perdão, gente, o perdão traz um grande alívio para quem perdoa. Quem perdoa deixa de vibrar na mesma faixa do agressor. Agora, caso não perdoarmos e carregarmos mágoas, ressentimentos, ódios, rancores, sentimentos vingativos, estes produtos tóxicos produzirão em nosso corpo doenças, né, de difícil tratamento e marcas profundas em nosso perispírito. Mas alguém poderá perguntar: e o perdoado, como é que fica? Não foi ele o causador de todo esse tormento? Isso a gente ouve muito na mesa mediúnica, quando nós estamos conversando com um espírito vingador. Tudo bem, eu vou aceitar a sua sugestão, vou ficar aqui com vocês, mas e aquele infeliz que fez tudo aquilo para mim? Para o perdoado, gente, como o Hermínio Miranda falou, né? Não existe inocente, hein? Então, para o perdoado, fica ainda uma pendência, uma mácula que ele terá que se livrar mediante a prática do bem. É isso aí.
Não basta se arrepender, deverá se regenerar, pois reconhecendo os nossos erros, nós encontraremos forças para reformular as nossas atitudes e começar uma vida nova. O arrependimento deverá sempre ser acompanhado de uma ação reparadora. Lembre-se do exemplo oh meu Deus, do Zaqueu. Assim que Jesus entrou lá e abençoou, ele disse: Senhor, reparto com os pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa cometi de errado para com alguém, restituo quadruplicado. Então, é o arrependimento e a ação reparadora. Por isso, gente, não nos contaminemos pela raiva, pelo ódio, pelo rancor, pela vingança. Nem fiquemos magoados, muito menos ressentidos, porque já sabemos as suas consequências. Vivamos em paz, prontos para exercer o perdão incondicional e merecer o perdão daqueles que porventura prejudicaram-nos, pois somente será perdoado aquele que perdoa. Essa é a lei e consta da oração que ele deixou para nós. Eu queria deixar uma outra coisa para ficar bem gravada em nossas mentes. A gente acaba estudando e fica emocionado com algumas colocações que nós temos que dividir com os amigos. Quem for ferido e ferir, ou seja, revidar, está na mesma faixa do agressor, sendo suscetível às patologias de difícil agnose. Difícil diagnose. Agora, quem for ferido e perdoar, estará livre das doenças que o revide gera, porque olha só, minha gente, porque nos causa mal maior aquilo que fazemos para os outros, não o que deles recebemos. O que faço, terei que prestar contas. O que recebo, outro deverá prestar essa conta. Muito bem. Gratidão a todos aí que estiveram participando conosco. Mas eu vou pedir licença, eu acho que o tempo ainda tenho aqui. Eu trouxe aqui, antes de encerrar, um poema, e gosto muito desse nosso poeta, Cassimiro Cunha, pela psicografia do Chico, e tem muito a ver com tudo isso que nós falamos até agora. Ajuda, perdoa e passa. Se alguém te fere e apedreja, lançando-te fel à taça, não te detenhas na queixa, ajuda, perdoa e passa. Escárnio, provocação, disputa, arruaça. Não te canses de servir, ajuda, perdoa e passa. Se o ridículo te expõe à alevosia da praça, cultiva o bem com fervor, ajuda, perdoa e passa. Quando a aflição te visite, na injúria que te ameaça, trabalha e espera o futuro, ajuda, perdoa e passa. Ante as fogueiras que surgem, quando o ódio sai à caça, no silêncio da oração, ajuda, perdoa e passa. Se a calúnia te persegue, na lama com que te enlaça, desculpa incessantemente, ajuda, perdoa e passa. O culto da caridade é a nossa eterna couraça, vencendo perturbações. Ajuda, perdoa e passa. Aos obreiros do Evangelho, a treva nunca embaraça. Quem segue com Jesus Cristo, ajuda, perdoa e passa.
Oh, minha gente, maravilhosas, né? Então, a gente agradece de coração todos vocês que participaram. Eu sempre me refiro, mosaico querido. Eu também nos meus grupos aqui, 19, 20, 25 componentes, eu falo para eles assim, ó, nossa, o mosaico está aqui na minha frente, iluminado, florido, maravilhoso. O mesmo eu digo a vocês, a minha gratidão. Quero também expressar o meu reconhecimento, o nosso reconhecimento, porque vocês são partícipes dessa live. Vocês funcionam ali ajudando com as suas energias, semelhantemente a uma reunião mediúnica. São os médiuns de sustentação. Que maravilha! Então vamos demonstrar o nosso reconhecimento a Jesus, o nosso divino mestre, o nosso divino amigo, o nosso amigo celeste, o meigo Rabi da Galileia, por nos ter legado nesta manhã maravilhosa, manhã inovidável para todos nós, um patrimônio de valores morais como estes que ora acabamos de estudar e ora acabamos de mergulhar e possibilitar a todos, sem qualquer exceção, sem qualquer distinção, uma caminhada redentora, pois ressoa em nossa audição, a audição das nossas almas, as suas palavras. Quando eu estiver, vocês estarão também. Assim seja. Graças a Deus. Fique com Ele e Ele. Nós estamos com Ele também. E até o próximo encontro.